Quando o homem torna-se objeto de manobra de Satanás. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 21 a 27, lemos: Tendo Jesus dito isto, e perturbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Então Simão Pedro fez sinal a João para perguntar a Jesus quem era entre eles o traidor. Jesus respondendo disse: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E o pedaço de pão molhado foi dado a Judas Iscariotes. E logo em seguida, Satanás entrou na vida de Judas Iscariotes. João capítulo 13, versículos 21 a 27. Deus criou o homem para ser representante no planeta Terra. Ou seja, Deus criou o homem para ser o seu legítimo representante no planeta Terra. Desde Adão e Eva, Satanás, descobrindo a tendência humana materialista, vem usando essa brecha para incutir no homem a fome de poder e dinheiro. A mesma natureza comunista, socialista, explorando para escravizar os seres humanos. Hoje podemos ver que para muitos brasileiros não importa se ele vai ter uma vida confortável por alguns anos e depois ter a sua vida na eternidade no inferno fazendo companhia ao diabo lá. Não basta a história mostrar quantos tiveram suas vidas destruídas pelas buscas obsessivas e cegas pelo diabo de riquezas materiais, terminando em miséria total. Uma ilustração interessante. Numa lenda da vida, 3 cidadãos caminhavam dentro de um mato. Num dado momento, os 3 passaram a ouvir uma voz: quem quer conhecer o laço do diabo? Com a ajuda de Satanás, despertando neles a curiosidade, foram ao encontro da voz, até que se depararam com alguns sacos de dinheiro, ou cheios de dinheiro, ao pé de uma árvore. Após momento eufórico, combinaram: 2 vão até a cidade comprar uns litros de cachaça para comemorarmos as riquezas que encontramos, enquanto um fica aqui vigiando a grana. Como o alvo do diabo era destruir os 3, colocou logo no coração deles um plano para um só, supostamente, ficar com toda aquela grana. Assim o plano foi elaborado. 2 dos que foram comprar as bebidas, um por traição matou o outro no caminho. O que permaneceu vivo envenenou a bebida para matar o vigia do dinheiro. Enquanto isso, o vigia do dinheiro, escondendo-se no caminho, matou o que sobrou dos 2 que foram buscar a bebida que já estava envenenada. O que estava com a bebida envenenada, sem saber, foi até o local das riquezas. Ao ingerir a bebida para comemorar, morreu também, deixando o laço do diabo intacto, para destruir outros
obsessivamente famintos por amor ao dinheiro. Assim o diabo vai destruindo vidas após vidas. Não é isso que vem acontecendo no meio político, nos poderes legislativo e judiciário, e aconteceu com aqueles executivos que almejaram o poder para passar a mão em mais dinheiro dos cofres públicos para enriquecimentos ilícitos. É nesse sentido que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A arma utilizada por Satanás para destruir moral, caráter e vidas é a fome, ou seja, de poder e dinheiro. Foi a fome de poder de Eva e Adão que justificou a implantação do pecado no mundo. Quando se faz pacto com o diabo para enriquecer, Satanás nunca teve capacidade para construir nada. Para enriquecer alguém, ele toma de outros. É por isso que um partido político invade propriedades e roubam porque não trabalham para produzir e por isso andam atrás de dinheiro fácil. Essa natureza de viver às custas de quem trabalha foi herdada de Satanás. Pacto com o diabo para ficar rico. Com base em pesquisa, quando alguém faz pacto com o diabo para ficar rico, o pactuante fica rico de uma noite para o dia. Se procurar na região, descobrirás que alguém perdeu tudo que tinha de uma noite para o dia e não houve percepção de que o diabo tomou de alguém para repassar para outro. Que tal lembrar de um ex-presidente cujos filhos ficaram ricos de uma noite para o dia? De uma forma ou de outra, foi uma negociação com Satanás, tomando de alguém ou dos cofres públicos. Seja lá como aconteceu, o diabo tirou de algum lugar que não era dele para enriquecer aqueles que fizeram pactos com ele. Esse é o jogo de Satanás. Tudo que ele faz tem um preço muito alto. Como é feito o pacto com o diabo? Antes de falar sobre o pacto com o diabo, vamos analisar como é feito o nosso pacto com Jesus Cristo. O pacto com Cristo tem como base o sangue derramado na cruz do Calvário, exposto para todos os que querem recebê-lo. O pacto com Cristo não é apenas uma opção religiosa, é o nascer espiritualmente das entranhas espirituais de Cristo, adquirindo a mesma natureza dele, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 6, Tiago, capítulo 1, versículo 18 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A diferença do pacto do homem com o diabo está na escolha do Deus do pacto. A forma como é feita o pacto. A vítima procura um médium ou pai de santo da magia negra. O pai de santo, representante do diabo, dá um pequeno golpe no seu dedo ou no dedo dele e no dedo da vítima. Por alguns minutos, ambos os golpes esvaindo sangue, é grudado um no outro. Só que o pacto não é simplesmente um cerimonial. Porém,
uma união espiritualmente da vítima com o espírito de Satanás, tornando um só corpo com ele. Do momento em diante, a vítima é obrigada a fazer tudo o que Satanás exige: matar, roubar e destruir. A vítima pactuada com o diabo torna-se um doente psicopata. Não mata, mas manda matar da forma mais discreta possível. A vítima não mata porque quer matar, mas porque o diabo a obriga a matar. Uma experiência marcante. Ouvi de um cristão que perdeu suas faculdades mentais. Com isso também perdeu também todos os seus bens materiais, ficando um pobretão. Sob orientação de alguém, passou pela preparação cerimonial para fazer um pacto com o diabo para ficar rico. Após atender todos os requisitos cerimoniais exigidos, chegou o momento de selar o pacto. Quando o médium foi cortar no dedo da vítima para tirar o sangue, não conseguiu, dizendo: "Este homem já tem pacto com o homem lá de cima, e para isso não pode fazer pacto com o diabo." Observaram que quando alguém aceita Cristo de verdade e ele entra em perdas das faculdades mentais, Deus não o abandona e mantém o pacto com ele? Com toda a lógica, a experiência com as artimanhas de Satanás que tenho tido durante muitos anos, lhe aconselho: quando você for votar em algum candidato nas próximas eleições, verifique primeiro se o tal candidato tem pacto com o diabo, para você não se tornar cúmplice do pacto e ser punido e rejeitado por Deus. Se alguém tem pacto com o diabo, só o poder de Cristo pode desfazê-lo, pois o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Primeira carta escrita pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 8.